dizer pra você que você é muito bem-vindo, que a gente tá tão feliz de estar começando mais um culto com você, sabia? É verdade, aproveita e manda esse link para todo mundo que você conhece, para todo mundo. Pede ajuda ao seu pai, à sua mãe, mas não deixa de mandar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no canal da Igreja do Amor, porque todo domingo às 4 da tarde nós temos um encontro marcado, então você não pode perder. E hoje, no nosso hashtag Desafio da Semana, você não imagina o que a gente preparou. Muito legal, Eu viu? quero te desafiar a assistir essa palavra, guardar na sua mente e fazer um vídeo contando pra gente aquilo que você entendeu. Isso aí. Então, marca a gente no Instagram, @m.decola, @Igreja do Amor. Não fica de fora desse desafio, manda pra todos os teus amigos que a gente quer ver todo mundo fazendo, hein? Isso aí. E agora, a gente tem um vídeo de uma pessoa muito especial que tá morrendo de saudade de vocês. Então, fica ligado e assiste com a gente, hein? Se liga aí. Oi, crianças! Hoje tia Brindinha não pôde estar aí com vocês, mas próxima semana nós vamos estar aí, ó, juntinhos assim, ó, bem juntinhos, tá bom? Então aproveita o culto hoje porque tá, ó, incrível! Amo muito vocês e tchau, tchau! Esse foi o recadinho da nossa tia Brendinha. Eu sei que você tá com saudade dela, a É gente também tá. E a gente também tá com saudade de você. Por isso, fica aí com a gente, viu? Isso aí, se prepara que o nosso culto tá só começando, então vem com a gente. Ei, o que é que tu tá fazendo aí? Eu tô lendo aqui na Bíblia a história de Davi. Tu conhece a história dele? Meu Deus, eu amo essa história de Davi. Ele foi muito corajoso, né? Muito. Ele derrotou um gigante com uma simples pedrinha. É o quê? Que história é essa? Gente, essa história da Bíblia, vocês nunca ouviram falar? Na Bíblia, tá ultrapassada. Vocês não conhecem a história de Davi? Não, nunca vi isso. Vamos perder tempo com isso aqui, não vamos brincar. Vamos. Pelo amor de Deus. Ei, o que é que aconteceu? Por que tu tá tão triste? O meu amigo, ele bateu em mim, me deixou aqui no chão. Agora eu descobri que eu não tenho amigos de verdade. Sério? Mas não fica assim, não. Tu precisa conhecer o nosso melhor amigo. Ele é alguém que nunca vai te abandonar e nem decepcionar, que é Jesus. Muito obrigado. E vocês falaram comigo ali, eu nem prestei atenção, me perdoe. E obrigado pela coragem de vocês falarem comigo de novo. Não se preocupa com isso. Além dessa, a gente tem outras várias histórias sobre esse amigo. Tu quer conhecer? Quero muito. Então vamos. Boa tarde, crianças! Estou aqui para um momento muito especial. E eu tenho certeza que você gosta muito desse momento. É o momento da palavra de Deus. Então se prepara, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito ao seu coração. Amém? Se você não me conhece, eu vou te dizer quem eu sou. Meu nome é Luana, mas você pode me chamar de Tia Lu, tá bom? Então você me chama de Tia Lu, que eu vou gostar muito. Então eu vou sentar aqui para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Uma história tão incrível, minha gente, tão legal, que vocês vão gostar muito. Eu amo muito essa história e por isso eu vou compartilhar ela com você. O tema dessa história é: conte sobre o amor de Jesus, tá bom? Então repete comigo aí: conte sobre o amor de Jesus. Isso aí, muito bem. Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia aí, você pode só ouvir, tá bom? Mas se você tiver, você abre comigo, tá? A gente vai ler o texto de Atos 2. Eu amo esse texto demais. E eu tenho certeza que você também, a partir de hoje, vai amar muito, porque essa história é uma verdadeira aventura, gente. Se prepara, tá? Vamos ler? Atos 2. Pede aí ajuda a tua mamãe, ao teu papai, para te ajudar, tá bom? Vamos ler. Atos 2. Começa assim essa história. Ao cumprir-se
o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles várias línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Estavam morando em Jerusalém homens piedosos, que eram os discípulos, e vindo das nações, de todas as nações. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada perplexa, porque cada um os ouviam falar de uma forma da sua própria língua. E todo mundo estava atônito e se admirava, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e começaram a falar lá um monte de lugar. E como estamos ouvindo falar sobre as grandezas de Deus nas suas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, ficavam zombando, dizendo assim: eles estão bêbados. E aí, então, Pedro se levantou. Um alô para Pedro. Se levantou junto com os 11 que estavam lá e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos, dizendo: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Essa história foi bem longa, mas eu vou te explicar o que aconteceu. Deixa eu te dizer. O que a gente acabou de ler foi o seguinte: estavam todos juntos. Quem estava junto? Os discípulos. Todos os discípulos de Jesus estavam juntos no lugar. E o que é que estava acontecendo? Deixa eu te explicar. Eles estavam lá nesse lugar porque Jesus mandou eles ficarem todos juntos, e aí estava todo mundo morando junto. Mas eles estavam, querendo ou não, um pouquinho tristes. Por quê? Porque eles antes viviam com Jesus, andavam com Jesus, só que Jesus ressuscitou, né? Morreu, ressuscitou e foi morar no céu com Deus. E aí os discípulos ficaram aqui na terra. E aí nesse dia foi o dia que aconteceu algo incrível e muito poderoso. Gente, muito poderoso de verdade. O que aconteceu? Aconteceu que nesse dia, Jesus cumpriu a promessa que tinha entregado para os discípulos. O que aconteceu? Aconteceu que nesse dia foi liberado um poder sobrenatural do céu, o poder de Deus na vida dos discípulos. Jesus cumpriu a promessa de que ele ia voltar para o céu, mas que não ia deixar os discípulos sozinhos. Ia liberar o poder de Deus para que os discípulos não ficassem sozinhos. E aí, essa história que a gente leu foi a história do dia que isso aconteceu. Não é incrível? E a gente pode aprender várias coisas com essa história. Porque eles estavam lá todos juntos e eles queriam tanto a presença de Deus, que Deus foi lá e, pelo poder do Espírito Santo, e liberou a presença dele na vida daqueles discípulos. E todo mundo ficava: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O pessoal que estava lá, né? Ficava assim: o que é que está acontecendo? O que é que estava acontecendo é que eles estavam cheios do poder de Deus. Eles estavam tão cheios, que eles começaram a falar várias línguas. Cada um na sua própria língua. Aquelas línguas estranhas que a gente já ouviu e já viu alguém falando. Pronto, exatamente isso que estava acontecendo. E o povo estava dizendo assim: o que é que está acontecendo? Esse povo está bêbado? E Pedro, com muita coragem, falou: não tem ninguém bêbado aqui. Está todo mundo cheio do Espírito Santo. Uau, incrível isso, né? Eu também acho muito incrível, porque essa história ela pode nos ensinar várias coisas. E eu queria compartilhar com você o que essa história pode nos ensinar. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que essa história
pode nos ensinar que a presença de Deus sempre vai ser o melhor lugar. Os discípulos, eles estavam lá, todos juntos. Eles sabiam que eles precisavam de Jesus para cumprir a promessa de Deus, para cumprir e para viver aquilo que Deus tinha para eles aqui. Então, o que aconteceu? Eles ficavam pedindo, Jesus, Jesus, né? Vem sobre mim. E esse foi o dia que o Espírito Santo, o poder de Deus, foi liberado sobre eles. E eles não apenas estavam reunidos lá, mas eles estavam buscando, eles estavam orando, eles estavam pedindo a Deus. Imagina só, quando de repente você está aí na sua casa pedindo assim, Deus, eu queria ser cheio do teu Espírito. Aí de repente o poder de Deus vem sobre você assim, tchum. Aí você começa a ficar ali cheio da presença de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Irado, né? Eu também acho, meu Deus, incrível demais. E o que aconteceu? Depois disso, que o coração deles foi cheio do Espírito Santo, eles simplesmente começaram a buscar mais a Deus. E as pessoas que estavam ao redor nem estavam entendendo isso, mas eles estavam entendendo que eles precisavam da presença de Deus, oraram para que isso acontecesse e aconteceu. O poder de Deus veio porque o poder de Deus, a presença de Deus é o melhor lugar para a gente querer estar. Então, aí na sua casa, queira no seu coração ter sempre a presença de Deus com você. Por quê? Porque é o melhor lugar para a gente estar. O melhor lugar para a gente estar é a presença de Deus. Amém? Fala comigo assim, amém. Isso aí, amém. Então, essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, que a gente pode aprender nessa historinha. A segunda coisa é que, para cada tipo de pessoa, há um Pedro corajoso. Por quê? Porque como a gente leu aqui, eles estavam lá, todo mundo junto, todo mundo reunido, esperando o poder de Deus veio. Só que o pessoal que estava lá ao redor deles, que não foram cheios pelo poder de Deus, ficaram dizendo assim, o que é isso que está acontecendo com esse povo? Estão tudo doido, né? Estão tudo bêbado. Mas na verdade não era isso que estava acontecendo, eles estavam cheios da presença de Deus. E teve gente que ficou admirado, como a gente leu aqui. Eles ficaram perplexos assim, ó, meu Deus, o que é isso? Ficaram muito admirados. Mas teve gente também que simplesmente começou a falar mal, dizendo que eles estavam bêbados, começaram a zombar. A Bíblia diz que eles zombaram, como a gente leu aqui. Eles começaram a zombar. Umas pessoas estavam admiradas, as outras pessoas estavam zombando do poder de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que Pedro, o discípulo de Jesus, se levantou na maior coragem do mundo. Para quê? Para dizer para aquele povo que não era a bebida que estava causando aquilo que eles estavam sentindo, mas era o poder de Deus. Então, Pedro, ele nos ensina aqui nessa história que a gente precisa ter coragem. Sabe, que vai acontecer na nossa vida situações e momentos em que a gente vai precisar dizer assim, epa, não é assim. Isso aqui não é o que você está pensando. Isso aqui é o poder de Deus. Isso aqui é a presença de Deus. Isso aqui é o toque do Espírito Santo. Então, assim, deixa eu te dizer. Você, assim como Pedro, que a gente leu aqui, assim como o discípulo de Jesus, você também pode ser cheio de coragem através do Espírito Santo. E coragem para quê, tia Lu? Coragem para você compartilhar o amor, a verdade, a palavra de Deus com os seus amiguinhos, com a sua família, com seu tio, sua tia, com seus primos, com quem você quiser. Pedro só conseguiu compartilhar naquele momento aquela verdade de que eles não estavam bêbados, eles estavam cheios da presença de Deus, porque Pedro estava com muita coragem, e essa coragem veio de Deus. Então, se você é uma pessoa que ainda tem um pouquinho de medo, que ainda fica com vergonha das coisas, deixa eu te dizer, quando você se enche da presença de Deus, você não tem mais medo. O medo sai e você fica super corajoso, que nem Pedro. E é isso que eu queria dizer para você. Sabe, se você tem um amiguinho que não conhece a Jesus, cria coragem
e fala para ele de Jesus, fala para ele o quanto que Jesus é bom, o quanto que viver com Jesus é legal, o quanto que deixar Jesus habitar no nosso coração é importante. Então, não tenha medo. Quando o Espírito de Deus vem sobre você, você não tem medo, você tem coragem. Fala comigo, eu tenho coragem. Isso mesmo, você tem coragem. Eu também tenho coragem, é por isso que eu estou aqui com você. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a presença de Deus é sempre o melhor lugar. A segunda coisa é que para cada tipo de pessoa sempre tem um Pedro corajoso. E a terceira coisa que a gente aprende com essa história incrível que a gente leu no texto de Atos 2 é que tem um segredo na coragem de Pedro. Qual é o segredo da coragem de Pedro? Você quer descobrir comigo? Tá, então eu vou te contar. Pedro, ele foi um discípulo de Jesus. Ele caminhava com Jesus. E isso tornou ele uma pessoa especial. Assim como você. Hoje, você é um amigo de Jesus também, não é? E isso te torna uma pessoa especial. Então, Pedro, ele era uma pessoa que caminhou com Jesus, que era discípulo de Jesus. Então, ele conhecia tudo o que Jesus fazia. Só que aconteceu uma história na vida de Pedro que mostrou que ele não era tão corajoso como a gente achava que ele era. O que aconteceu? Um certo dia, alguém perguntou para ele se ele era verdadeiramente discípulo de Jesus e ele disse que não. Isso mesmo, ele mentiu e disse que não era discípulo de Jesus. Coisa feia, né? A gente não faz isso, tá? A gente não faz. Mas Pedro, infelizmente, errou. Assim como a gente erra às vezes, né? Às vezes a gente erra também. Mas, nesse dia, Pedro errou e negou a Jesus. Sabe por quê? Porque ele estava com medo de morrer também. Sabe? E aí, ele foi falho. Assim como eu e você. Mas aconteceu que Jesus perdoou Pedro. E curou a vida de Pedro daquela mentira que ele tinha praticado. Acontece às vezes na nossa vida. Às vezes a gente erra, às vezes a gente entristece a Jesus, mas Jesus ele é tão bom, mas tão nosso amigo, que ele simplesmente nos perdoa, sabe? E o segredo da vida de Pedro não foi o fato dele ter errado, porque errar, todo mundo erra. Eu erro, você erra, seu papai erra, sua mamãe, todo mundo erra. O segredo é que Pedro, ele amava tanto a Jesus e era tão amigo de Jesus que ele pediu perdão e consertou o erro. Sabe? Ele se arrependeu. E o segredo está em se arrepender. Então, quando você errar, deixa eu te ensinar. Quando você errar, você não precisa ficar se sentindo tão culpado por isso. Você vai se arrepender, pedir perdão a Jesus e vai transformar a sua atitude errada em certa. Você não vai mais errar, você vai abandonar a sua atitude errada e você vai acertar, porque isso revela o quanto que você ama a Jesus. E essa atitude vai te transformar em uma pessoa corajosa, porque antes você tinha medo e você errava, assim como Pedro teve medo de morrer e errou. E depois ele se arrependeu, conversou com Jesus, Jesus perdoou ele e ficou tudo certo. E Pedro se encheu de coragem. Então, a chave da coragem e do conhecimento de Pedro foi se arrepender e conversar com Jesus. Aí você pode dizer para mim, Tia Lu, como é que eu vou conversar com Jesus? Eu vou te ensinar. Sabe como é que a gente conversa com Jesus? Orando. Você pode conversar com Jesus do seu jeito, entendeu? Como assim? Você vai fechar os seus olhinhos e vai conversar com Jesus. Oi, Jesus, estou aqui para dizer... E aí você começa a contar a sua história, o que é que está acontecendo, se você errou, se você acertou. Você começa a agradecer, obrigado, Jesus, pela minha vida, pela minha família. Entendeu? Então, você... Orar a Jesus é conversar com Jesus. Então, isso te torna íntimo de Jesus, te torna amigo de Jesus. E isso faz você ser cheio do Espírito Santo. Mas não só a oração.
Ler a Bíblia também faz você uma pessoa cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo. Você tem que ler a sua Bíblia. Você não pode só orar, mas você tem que orar e ler a Bíblia. Luana, como eu posso conseguir ler a Bíblia? Deixa eu te ensinar. Quando você acorda, o que é que você faz? Você vai comer, depois vai brincar, ou vai fazer a tarefa, vai fazer alguma coisa, né? Vai assistir. Deixa eu te falar. Quando você acordar, você pode ler a Bíblia. Você pode acordar, pegar a sua Bíblia, ler algum trechinho lá, ou ler o capítulo inteiro, você que vai escolher. E nesse momento você vai estar se alimentando da palavra de Deus, você vai estar se relacionando com Jesus. E você vai estar ali deixando o medo de lado e se tornando forte e corajoso. Entendeu? Então a chave, o segredo de Pedro era porque ele orava e lia a Bíblia. Entendeu? E assim também os outros discípulos de Jesus, porque foi isso que eles aprenderam com Jesus. E você também pode fazer isso. Você pode e deve, porque ler a Bíblia e orar é muito, muito importante. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar com você. E assim como os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo, se prepara, viu? Porque você também vai ser cheio do Espírito Santo com o poder de Deus. E a gente vai orar para que isso aconteça. Amém? Mas antes da gente orar para você receber aí na sua casa o poder do Espírito Santo, deixa eu te dizer, eu queria fazer uma pergunta, algumas perguntas na verdade, para saber se você realmente aprendeu o que a gente conversou aqui. Aí eu vou perguntar e você na sua casa vai responder, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer. Quem sabe, responde. Primeira coisa, você responde aí na sua casa. O que aconteceu com os discípulos que estavam reunidos? Vou te dar 3 segundos para você responder. O que aconteceu com os discípulos que estavam reunidos? 1, 2, 3. Quem sabe, responde aí. Isso mesmo, os discípulos foram cheios do Espírito Santo quando eles estavam reunidos. Muito bem, viu? Parabéns para você que acertou. Segunda pergunta que eu vou fazer agora. Presta bem atenção na segunda pergunta. Quando a multidão começou a zombar do que estava acontecendo, qual foi a atitude de Pedro? Vou dar 3 segundos para você responder. 1, 2, 3. Responde aí. Quando a multidão estava zombando, qual foi a atitude de Pedro? Muito bem, isso mesmo. Pedro foi lá com muita coragem e disse, ninguém aqui está bêbado, está todo mundo cheio do Espírito Santo. Isso mesmo. Agora vamos para a terceira pergunta. Vamos lá, mais uma pergunta. Você é corajoso como Pedro? Conte um momento da sua vida que você foi corajoso. Conta aí para a pessoa que está perto de você. Um momento da sua vida que você foi corajoso. Corajoso que nem Pedro. Conta aí, vai. Conta aí agora para tua mamãe ou para o teu papai. Para quem estiver perto de você. Conta aí. Uau! Meu Deus, como você é corajoso, corajosa. Isso mesmo. Eu também. Se eu fosse contar aqui minhas histórias de coragem que eu tive também, foi muito legal. A última pergunta. Vamos lá. A última pergunta para a gente finalizar. Qual era o segredo da coragem de Pedro? Eu acabei de falar. Qual era o segredo da coragem de Pedro? 3 segundos. 1, 2, 3. Responde. Isso mesmo! O segredo da coragem de Pedro é porque ele orava e lia a Bíblia. Ele se enchia da presença de Deus. Muito bem, crianças. E essa foi a nossa palavra de hoje. Se você gostou, manda teu papai e tua mamãe escrever aí nos comentários que você gostou. E, nesse momento, eu quero convidar você para um desafio muito legal. Na verdade, uma aventura que a gente vai embarcar agora. Eu vou orar daqui e aí na sua casa, você vai orar junto comigo para que você receba o mesmo poder que os discípulos de Jesus receberam nessa história que a gente leu. Amém? Estão preparados? Então vamos lá. Eu vou até me levantar porque eu também quero receber esse poder aqui. Vamos lá. Preparados?
Então vamos. A gente vai orar agora para que você receba aí na sua casa esse mesmo poder que a gente leu nessa história. Tá bom? Então vamos orar agora. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhinhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós estamos aqui para te agradecer por essa palavra. Obrigada porque o Senhor nos ensinou que nós precisamos ser cheios da Tua presença para que a gente possa vencer o medo e sermos cheios da Tua coragem. Mas nesse momento, Senhor, nós precisamos dizer ao Senhor que sem Ti nós não podemos fazer nada, que nós precisamos do Senhor e que em nome de Jesus nós queremos a Tua presença na nossa vida, no nosso coração. Por isso nós te clamamos agora, Senhor, para que aquele mesmo poder que repousou sobre os discípulos nesse texto que a gente leu em Atos 2, venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que a gente comece a sentir aquela mesma unção, aquele mesmo poder que o Senhor liberou sobre os discípulos, que a gente comece a sentir agora, Pai, e que assim a nossa vida seja transformada, o nosso amor por Ti seja aumentado e assim a gente possa viver a Tua vida com muita coragem e compartilhar o amor de Jesus. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se prepara, viu? Eu tenho certeza que você já